Boa noite, gente. Boa noite. Esperando as pessoas entrarem devagar. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite com o amor exigente. Boa noite, gente. Devagarzinho, para a gente começar a nossa live de hoje. O assunto de hoje vai... Vocês estão me ouvindo direitinho? Por favor, me avisem se o som estiver bom. Espera um pouquinho, eu vou dar uma saidinha rapidinha aqui para dar uma acertada no meu estúdio, tá? Tá bom o som? Tá? Ah, valeu, obrigada pelo retorno. Gente, hoje a noite vai ser bastante interessante, bastante boa, que nós vamos ter um convidado muito especial para nos ajudar a falar sobre um outro grupo de princípios. Nós estamos falando hoje, nós falamos até agora sobre os princípios básicos e todos os tesouros eles precisam ter valores, né? E hoje nós vamos falar sobre os princípios que são valores, que são os princípios éticos. Vamos esperar ele entrar. Ele é o presidente da FEAE, né? E vai a honra de... Opa! Vamos ver aqui. Ele entrou já, o nosso convidado. O convidado já entrou, eu estou convidando ele para entrar aqui, para a gente começar. Boa noite a todos vocês, todos os companheiros de caminhada. Boa noite, Fernando. Boa noite, desculpe. Tudo bom? Bem, para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou Inês Luiz Fernando Prazer, você está me vendo pessoalmente. Eu sou voluntária do Amor Exigente, aqui de Maceió, e nossos encontros até o ano passado, eles eram presenciais, e esse ano, em função de tudo que aconteceu no mundo, nós resolvemos fazer nossos encontros nessa plataforma aqui, que é o Instagram, através de lives. Então, nós começamos os nossos encontros falando sobre os princípios básicos e hoje nós vamos dar valor a esses princípios básicos falando sobre os princípios éticos. Para quem não conhece o movimento do Amor Exigente, ele é um grupo de auto e mútua ajuda de caráter voluntário, sem fins lucrativos e que tem a espiritualidade pluralista como base, acolhendo a todas as formas de manifestação da espiritualidade, independente do credo que cada um professa. O objetivo do Amor Exigente, e me corrija se eu estiver errado, é trazer qualidade de vida para a nossa vida e para a vida das nossas famílias e da sociedade como um todo, construindo relacionamentos mais saudáveis, né? Os nossos encontros eram antes presenciais, hoje a gente está fazendo esses encontros virtuais, mas eles vêm todos com o mesmo carinho e com a mesma força, né? A gente sempre começa falando sobre como é que nós estamos. Então, a gente sempre faz uma pergunta para o nosso convidado e a gente pergunta também para todas as pessoas que estão presentes na live, que é a pergunta de como vai você, Luiz Fernando? Cada vez melhor, minha amiga Inês. E esse cada vez melhor, por quê? Que novidade é essa? Sabe, eu frequento um grupo chamado Amor Exigente
que me ensinou que eu preciso ter um compromisso comigo mesmo para ficar cada vez melhor. Então, respondendo assim, eu lembro que eu preciso cumprir a minha meta semanal e aí eu vou ficando cada vez melhor. Cada vez melhor que nós éramos ontem, né? Não cada vez melhor que outras pessoas, mas cada vez melhor que nós mesmos podemos ser a cada dia. E falando em dia, que dia é hoje, Luiz Fernando? Sabe, Inês, hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Eu Me fiquei explica aprendido isso. de que eu tenho que vivenciar o hoje, que é o que eu tenho em mãos. O passado já passou, escorreu dos meus dedos como areia. Trouxe coisas muito boas, coisas não tão boas que eu não gostaria de repetir. E o futuro ainda não chegou. Então eu tenho que pensar no hoje. Só por hoje. Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Isto é reconfortador, porque eu me localizo exatamente aonde eu devo estar. O pessoal aqui está dizendo que realmente é o primeiro dia da vida de cada um que tá aqui, está participando dessa nossa live. Quem está gostando, vamos mandar coraçõezinhos, isso faz bem para o nosso movimento. Aviãozinhos, vocês podem mandar e compartilhar a nossa live com outras pessoas que vocês queiram ou que ouçam a nossa mensagem também. Vocês podem colocar algum comentário ou algum questionamento ao longo da live na caixinha de comentários. Eu tenho uma caixinha com um pontinho de interrogação em que você também pode mandar algum comentário ou alguma pergunta, né? Isso aqui é um movimento de prevenção, nós buscamos a correção dos comportamentos inadequados. Caso você tenha alguma dúvida ou ache que o seu problema não está mais na fase de prevenção, você pode mandar dentro do Educaê Maceió, tem o direct, você pode mandar um questionamento lá dentro, que nós vamos tentar lhe ajudar de alguma forma. Nesse momento, você pode mandar os seus comentários, os seus elogios, por favor, na caixinha de elogios, e uma pergunta também pode ser feita na caixinha de comentários ou na caixinha de questionamento que tem aqui embaixo. O coraçãozinho nos ajuda, o Instagram gosta quando a gente recebe coraçãozinho, e isso faz com que a gente fique mais importante. Como eu falei, o amor exigente, ele preza pela espiritualidade pluralista, e nós sempre começamos a nossa live, Luiz Fernando, com a nossa oração da serenidade. Então, eu quero convidar você a compartilhar comigo a oração da serenidade. Eu vou fazer o início e depois você faz a segunda parte, tá certo? Então, com muita fé, com muita força, com muita alegria, eu seguro a minha mão na sua, uno o meu coração ao seu, para que juntos nós possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para distinguir uma das outras. Força, fé e alegria. Alegria. E é com muita alegria que nós vamos começar esse bate-papo de hoje, né, com o Luiz Fernando, presidente da FEAE, e ele se dispôs a estar aqui conosco para falar sobre os princípios éticos que regem o movimento Amor Exigente. Fernando, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente se situar. O que são esses princípios éticos? Como é que eles apareceram no movimento do amor exigente? Claro, Inês, que a maioria dos nossos participantes devem saber que o amor exigente é um programa. Você disse em qualidade de vida, e eu digo também que é um programa de expansão de consciência, que é um programa que nos faz ficar cada vez melhor, e ele é composto de 4 pilares de sustentação.
os princípios básicos comportamentais, que no Educaê são estudados a cada reunião, um deles, e nos grupos permanentes, cada princípio básico, que são 12, são estudados um por mês. Depois nós temos a espiritualidade pluralista, porque para o amor exigente, sermos espiritualizados é muito importante. É um convite à bondade, é um convite ao serviço, é um convite à fraternidade. Então, para o amor exigente, o desenvolvimento de uma proximidade maior com o transcendente, com aquele que Padre Haroldo chamava de Divina Majestade, o poder superior, ou Deus, como você queira chamá-lo, que este contato com este transcendente seja fortalecido e aumentado. E para isso é necessário que nós dediquemos um espaço e um silêncio para que isso aconteça. A terceira pilastra de sustentação é a responsabilidade social, que é o serviço, que é o voluntariado, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, eu e a Inês, dedicando um pouquinho das nossas vidas para transmitir para novas famílias aquilo que as nossas famílias encontraram de bom dentro deste programa de expansão de consciência. E aí vem a quarta pilastra de sustentação, que é a pergunta da Inês: o que seriam os princípios éticos? Os princípios éticos são, então, uma pilastra de sustentação, e eles são o desenvolvimento de virtudes, Inês. Quando o amor exigente surgiu, em 1984, aqui no Brasil, ele era um programa composto apenas por princípios básicos, 10 princípios básicos que vieram dos Estados Unidos. Dona Mara acrescentou mais 2, Padre Haroldo trouxe a pluralidade espiritualista, veio Dona Mara depois com a responsabilidade social, porque percebeu que as famílias que ficavam no amor exigente e se preocupavam com outras famílias, no bem-estar de outras famílias, eram as primeiras que se recuperavam. E aí, em 1995, 10 anos depois, 11 anos depois da chegada do amor exigente ao Brasil, os voluntários de amor exigente perceberam que precisariam criar um código de ética para o amor exigente, para o relacionamento entre os grupos, entre os voluntários, e surgiram então os princípios éticos institucionais. Pouco tempo depois, percebemos também que os princípios éticos institucionais, ou seja, de como nós deveríamos nos relacionar com os outros voluntários e com os demais grupos, eles poderiam ser um norte para o nosso comportamento familiar. E aí, então, vieram os princípios éticos familiares, que eu amo, e que no Educaê é estudado em toda reunião. Porque nos grupos permanentes, eu não sei se talvez quem esteja nos ouvindo saiba a diferença, os grupos permanentes são aqueles que acolhem famílias que têm problemas instalados de maus comportamentos, de uso e abuso de drogas. E o Educaê é um curso de 15 encontros, aonde as famílias que se aproximam normalmente estão buscando prevenção antes que coisas ruins aconteçam. Então, no Educaê, só coisas boas, né? Para que só coisas boas para que coisas boas aconteçam. Ou que quando aconteçam coisas ruins, a gente saiba lidar com elas. Então, a prevenção tem todo este mosaico de atividades. Então, no Educaê, o princípio ético é estudado todas as semanas, após o estudo do princípio básico daquela semana. Então, ao contrário dos grupos permanentes, que desenvolvem o estudo do princípio ético na 4ª semana do mês. Então, é mais ou menos isso. Você que não conhecia muito disto, vai aos poucos se acostumando, mas aprenda do fundo do meu coração uma mensagem bonita. Seja ético.
busque desenvolver virtudes, que nós vamos aqui estudar as 6 primeiras. Para mim, ser ético é ser bom. Para mim, ser ético é poder dizer para todas as pessoas tudo o que eu faço sem ter vergonha. E ser ético, definitivamente, é ter preocupação extrema comigo mesmo, os meus comportamentos e com os demais membros da minha família. Porque não há tesouro que seja valioso se a gente não tiver inerente a ele a ética, os princípios, a moralidade, não é não, Fernando? Você pode ter a riqueza que tiver, mas essa riqueza não tem valor se ela não vier acompanhada de princípios muito fortes, muito verdadeiros, e a ética é um deles. A gente sempre fala, né, no início das nossas reuniões, na questão do sigilo, que não deixa de ser um princípio ético, e a gente vai falar a respeito disso também. Então, vamos começar a conversar, né, a respeito do primeiro princípio ético, e o primeiro princípio ético, se eu não me engano, diz respeito à dignidade humana, né? Você respeitar o ser humano, a dignidade do ser humano. Fala um pouquinho a respeito disso para a gente, Fernando. Que bom, Inês. Este primeiro princípio ético, ele, na verdade, é o resumo de todos os outros demais 11 princípios éticos. Ele diz, respeitar a dignidade da pessoa humana. Quando você estava, há alguns segundos atrás, dizendo da importância de termos valores éticos, eu pensei novamente na prevenção e no que as famílias que estão buscando que coisas boas aconteçam precisam fazer individualmente. Ou seja, se eu sou um pai de família, uma mãe de família, uma avó, um avô, eu preciso ensinar os meus filhos e netos através, não de palavras, mas de comportamentos. Então eu preciso desenvolver comportamentos éticos e virtudes. A primeira virtude a ser trabalhada no amor exigente, que engloba todas as demais, é o respeito. Então a palavra inicial deste princípio, ou seja, a virtude a ser destacada é o respeito. E sabe, Inês, por que eu penso que é uma virtude tão importante? Porque eu devo tanto respeitar a mim mesmo e respeitar aos outros? E aí eu vou para o caminho da espiritualidade para dar essa resposta. A minha resposta é, eu devo respeitar o divino que existe dentro de mim. Eu devo respeitar o divino que mora dentro do coração do outro. E quando eu me respeito, e quando eu respeito o outro, aumenta a minha dignidade e aumenta a dignidade do outro. É um princípio extraordinário que me ensina que eu posso até dizer para uma outra pessoa que eu não aceito ou não concordo com o que ela esteja fazendo, mas que, acima de tudo, eu devo amá-la e respeitá-la. Até o tom de voz é importante quando eu vou dizer algo que é incompatível com a minha proposta de qualidade de vida. E eu devo dizer, meu amor, meu amado filho, minha amada neta, o papai, o vovô, estão tristes com o que aconteceu. Você é uma pessoa tão bonita, você é uma pessoa tão boa, você é capaz de fazer coisas diferentes dessa que você fez. Há uns anos atrás, tinha um ditado popular aqui no Sul, não sei se vocês aí do Nordeste conhecem, que a gente tem que tomar muito cuidado de quando for jogar a água do banho do bebê, não prestar atenção para não jogar o bebê junto. E aí é exatamente nesse sentido que a gente pensa no respeito. Quando eu vou dar uma bronca, quando eu vou dar um pito em alguém a quem eu tenho que educar, eu tenho que prestar muita atenção para não jogar fora, juntamente com a água do banho, a autoestima da pessoa. Então eu tenho que ter um respeito muito forte por aquela pessoa.
mesmo quando eu preciso dar um pito, quando eu preciso dar uma bronca. É pito que se fala aí em Maceió? Olha, eu conheço o Pito porque eu não sou daqui de Maceió, eu sou importada para Maceió. Ah, Mas você é importada. sou importada. Meu marido é alagoano. Deixa eu perguntar aqui para ele rapidinho. Meu bem, aqui se fala pito. É quando você vai dar uma bronca em alguém? Ele diz que não se fala tanto, mas fala. Eles conhecem a palavra pito. Pito. É porque Ao vivo também a gente pergunta também. Oi? Luiz Fernando já é mais do sempre é tempo, e talvez esta palavra não seja mais tão em uso. Mas eu penso que eu consegui dizer para você a importância do Sem respeito dúvida. humano, e porque o que é ser digno, não é? Ah, respeitar a dignidade é reconhecer que somos dignos, e somos dignos porque somos filhos de Deus, porque somos criaturas, e fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador, que é amor. Então, é muito importante que nos respeitemos, respeitemos os nossos limites, respeitemos os nossos recursos limitados, e também respeitemos os limites e os recursos limitados do outro, não fazendo exigências descabidas, mas também sendo assertivo, dizendo quando ama e quando não aceita o que está acontecendo de errado. Respeitemos a nossa humanidade, respeitemos as nossas raízes. Realmente é um princípio assim que quase que ele não precisa dos outros demais, mas os outros também são importantes, né? Porque o segundo princípio, inclusive, ele é sempre citado quando nós começamos, da importância de você, e aí voltamos à dignidade e ao respeito da história do outro, né? Que é o princípio do sigilo, né? Se ter cuidado com aquilo que nos foi confiado, né? Então, fala um pouquinho a respeito desse segundo princípio do sigilo, que é um princípio ético que faz com que os grupos também eles se mantenham, eles se permaneçam com tanta confiança e com tanta firmeza ao longo desse tempo todo de programa. Pois é, aí, como nós dissemos que a primeira palavra, a primeira virtude do primeiro princípio é o respeito, a segunda virtude deste rol de virtudes dos princípios éticos é a questão do sigilo. A palavra é sigilo. Devemos ser sigilosos. O princípio diz manter o sigilo em relação a conversas e segredos que lhes são confiados. Agora, é muito importante que nós possamos fazer uma diferenciação entre sigilo e segredo. Porque nós estamos falando em educação, não é isso? Educa-e. Educar com amor exigente. E algumas situações que possam acontecer dentro de uma família não podem permanecer em segredo se forem prejudicar as pessoas que estão envolvidas com isto. Então, por exemplo, a questão simples de uma nota baixa que chegue no boletim de um dos nossos filhos. Muito bem, eu posso receber este boletim e manter isto em segredo do meu cônjuge. A mãe recebe o boletim e não diz para o pai, mantém este segredo. E isto é bom ou é ruim? Isto é ruim, porque é um segredo. E os segredos, muitas vezes, eles trazem coisas ruins. Agora, há outras situações que precisam ser mantidas em sigilo. Por exemplo, quando os nossos filhos nos contam alguma coisa que os aflige e eles pedem este sigilo. Sabe, vou dar um exemplo bem claro a respeito do que aconteceu na minha família. O meu filho caçula, ele fazia xixi na cama até os 7 anos de idade. E quando ele acordava de manhã, e eu ia acordá-lo, ele me abraçava apertado, e eu via que estava molhado o lençol, e ele dizia assim no meu ouvido, pai, não conta para os meus irmãos.
E aí eu não contava, porque isso é um sigilo. O que ia engrandecer na vida dele ou na vida dos irmãos se eu saísse ridicularizando ou contando isso para os outros? Então, também não me tornaria mais confiável. Agora, há outras situações que a gente percebe dentro das partilhas dos nossos grupos e que devem ser evitadas. Então, por exemplo, um pai que determinou, ou uma mãe que determinou que se possa comprar um tênis de até, digamos, R$ 300. E aí a mãe ou o pai foram ao shopping, à loja, e compraram um tênis de 500. E aí recomendam para o filho, olha, não conta ou para o papai ou para a mamãe que nós gastamos mais do que o combinado. E aí, ou seja, está pedindo um segredo que pode prejudicar outra virtude importante que nós queremos ressaltar dentro das nossas famílias, que é a honestidade. Então, manter sigilo é importante, em especial nos nossos grupos, porque nós não gostaríamos de que aquilo que nós contamos a respeito do que acontece nas nossas casas virasse motivo de risos ou ficasse conhecido em todas as outras casas. A gente abre o coração porque sabe que vai haver o sigilo dentro do grupo. Eu tenho uma historinha que eu gosto muito a respeito do sigilo, que é a história do rei tem chifre. Eu vou contar rapidamente porque eu sei que o nosso tempo é limitado. Mas num reino muito, muito distante, havia um rei que tinha um segredo. Ele tinha um chifre. E a única pessoa do reino que conhecia o segredo do rei era o barbeiro dele. Todas as vezes que ia cortar o cabelo, a tesoura, pec, batia lá no chifre. Um belo dia, o barbeiro do rei morreu. Ficou velhinho, adoeceu e morreu. E veio um novo barbeiro. E no primeiro corte de cabelo, o rei disse para o barbeiro novo, olha, você vai descobrir um segredo. Você não vai contar para ninguém, porque senão, ó... O barbeiro ficou curioso, começou a cortar o cabelo e, pec, a tesoura bateu no chifre. E ele ficou muito assustado, foi para casa e ficou desesperado, ele não podia contar para a esposa, não podia contar para os vizinhos, para os filhos, mas aquele segredo estava corroendo ele por dentro e ele teve uma ideia. Foi no fundo do quintal, abriu um buraco enorme e gritou bem alto lá dentro. Seu rei tem chifre! Pegou a terra, tampou bem e o segredo ficou sepultado ali. Acontece que veio um passarinho, plantou ali uma muda de bambu e, com o passar dos anos, deu um bambu bonito, fininho, amarelinho, e um menino de escola, passando por ali, pegou um destes bambus para fazer uma flauta. E lixou, fez os buraquinhos e saiu tocando uma música que era assim, seu rei tem chifre, seu rei tem chifre, seu rei tem chifre, e o barbeiro... foi-se embora. Então é uma historinha antiga e triste, mas que diz muito a respeito de como nós devemos nos comportar em relação a que os outros colocam para nós, que é importante que os outros não fiquem sabendo. E assim são todos os comportamentos, quando nós vamos falar das nossas famílias, das nossas dificuldades e tudo mais. É isso, Inês. Primeira virtude, respeito. Segunda virtude, sigilo. E que leva a gente para a nossa terceira virtude, que fala sobre fidelidade e honestidade, não é isso? Que é a terceira virtude, que é a fidelidade. E eu costumo dizer que o amor é exigente. É um pleonasmo, não é? Quando a gente diz assim, olha que gelo gelado, que leite branco, que amor exigente. Todo amor é exigente, todo leite é branco. O amor é tão exigente que, neste princípio, ele pede que nós desenvolvamos 3 virtudes. Ser fiel, ser honesto e ser verdadeiro. Olha quanta exigência. Que valores você quer deixar
como herança para os seus filhos e para os seus netos. Como seria bom, como eu gostaria de que no meu epitáfio estivesse escrito assim: o Luiz Fernando foi fiel, foi honesto e foi verdadeiro. Porque são valores importantes. Como a verdade é importante, como a fidelidade é importante e como a honestidade é importante. Famílias funcionais. Agora, Dona Mara está usando o termo famílias terapêuticas. Famílias funcionais ou famílias terapêuticas são famílias aonde estas 3 virtudes estão presentes. Eu não devo mentir nunca. Porque a mentira, ela não, na realidade, ela não faz crescer o nariz do mentiroso, mas ela faz, com certeza, diminuir a confiança que ele terá perante a sua família e perante a sociedade. São pequenas coisas que nós devemos combater desde muito pequenos. Outro dia, minha netinha chegou em casa e estava de castigo, Inês. Ela aprontou uma lá, que eu nem vou lembrar o que era, e o pai disse que ela estava proibida de jogar o joguinho no computador. E ela chegou em casa e me contou essa história. Vovô, hoje eu vou ficar aqui com você o dia inteiro, mas eu não vou poder jogar o joguinho porque o meu pai proibiu. Mas ela é tão esperta, Inês, que ela complementou e dizendo assim: a não ser que você não conte para ele que eu vou jogar aqui na sua casa. E aí eu segurei no colo, apertei com tanta vontade. Eu e a Cleide somos avós de 6 netinhos e meio, que vai nascer mais um em janeiro. E eu amo esses meus netinhos. E eu falei: amor de vô, se você for jogar o joguinho, o vovô é obrigado a contar a verdade para o papai. Então, já que ele disse que não pode, é melhor a gente não jogar. Vamos brincar de corda lá no quintal, vamos pegar um jogo de memória, um jogo de dominó, vamos fazer outros jogos, porque nós não poderemos depois contar uma mentira. E aí, é desta forma que nós vamos ensinando os nossos filhos a ser verdadeiros. E que nós devemos ser fiéis, a fidelidade é tão importante. Claro que a fidelidade conjugal é fundamental para que um casamento sobreviva e seja bom e seja feliz. Mas não é só esta fidelidade que nós nos referimos. É a fidelidade em relação aos nossos princípios, em relação às nossas verdades. Eu gosto muito de viver amor exigente. Por falar nisso, Inês, no próximo dia 17 agora, próximo de outubro, nós teremos o 2º webinar do Amor Exigente. E o tema do nosso webinar, que é um curso online que nós faremos no sábado à tarde, cujas inscrições já estão abertas, nós vamos trabalhar o tema Viva o Amor Exigente. E não quer dizer viva o amor exigente, e para o amor exigente nada, tudo. Não. É viva. Viva. Vivencie. Coloque na veia. Tatue na sua alma todos estes princípios comportamentais e éticos importantes para a nossa vida. Por exemplo, o primeiro, respeito. Por exemplo, o segundo, sigilo. Por exemplo, o terceiro, fidelidade. Então, vamos falar a respeito de respeito, que é o 4º, não é isso? Respeitar as regras. Ético, respeitar as regras. E aí surge uma virtude importante, que é a obediência. Então, a palavra para este princípio é obediência, respeitar as regras. Como que nós podemos ensinar um filho, se não através do exemplo, não é, Inês? Então, como dizer, meu filho, não jogue lixo na rua, se eu jogar lixo na rua? Meu filho, aqui em casa não use drogas, mas eu fumo, eu bebo no fim de semana.
Eu não sei fazer um churrasco com suco, eu só sei fazer um churrasco com cerveja. Então eu estou passando uma mensagem dupla em relação à regra que eu quero estabelecer. Nós precisamos de regras, a nossa sociedade precisa de regras. Já pensou o trânsito, Inês, sem regra? Sem farol de trânsito? Todos bateriam o carro. É um princípio que chama até para a prática da verdadeira cidadania, não é, Luiz? Porque é você respeitar as regras, não só as suas regras, como a regra da comunidade onde você está inserido. Aí que vem, então, esta bonita virtude da obediência, não é? Eu sei que a espiritualidade do amor exigente é pluralista, mas eu particularmente sou católico e creio que os mandamentos são muito importantes, os mandamentos da lei de Deus, que aqueles que estão um pouquinho esquecidos são 10, não é? Os 10 mandamentos que foram recebidos por Moisés lá no alto do Monte Sinai por Deus, Deus escreveu na tábua de pedra. E o 4º mandamento diz que é para nós respeitarmos pai e mãe. E este respeito por pai e mãe nos dará uma consequência positiva. Viveremos longos e felizes anos sobre a face da terra. Então, como é importante voltarmos ao primeiro princípio ético, que é o respeito, e virmos aqui para esse, que é respeitar as regras. E os nossos pais nos dão regras, e nós precisamos respeitar as regras das nossas famílias. Agora, nós, quando nos tornamos uma família, quando venho eu e caso-me com a minha esposa, venho com as regras da minha família de origem, ela vem com as regras da família de origem dela, e vamos ter que estabelecer agora as novas regras desta nova família que se formou. E nós precisamos estabelecer regras claras para os nossos filhos e consequências se eles não cumprirem as regras. Então, provavelmente, a minha netinha descumpriu alguma regra para ter tido a consequência de ficar um dia sem jogar videogame. Então, como é importante, minha amiga Inês, nós estamos falando aqui alguma novidade, Inês, que você nunca tenha ouvido? De jeito nenhum, a gente está falando de coisas que é nosso dia a dia, né? Mas que, infelizmente, a gente tem deixado meio em segundo plano nisso tudo, né? E aí eu queria... Pois bom. Fale, termine o teu O amor raciocínio. exigente é o óbvio passado a limpo, não é? Nós estamos falando de valores imutáveis, não é? Olha lá, respeito, sigilo, fidelidade e obediência. Família onde não há isso tudo, que família será? Não será família, porque para a definição de família do amor exigente, famílias são pessoas que cooperam entre si. Famílias são pessoas que convivem bem entre si, estabelecendo norte, estabelecendo um código também de ética. A sua família tem um código de ética? Precisamos ter. Todas as famílias precisam ter honestidade, verdade, lealdade, respeito. Isso é o básico para se ter uma família minimamente organizada. E aí é bom que a gente vai para o nosso quinto princípio, e você falou a respeito disso quando você contou a história da tua netinha, né? Que é o quinto princípio, fala em transmissão desses valores e dos princípios pessoais e familiares. Você contando a história da tua netinha, foi exatamente isso que você fez com ela quando você chamou a atenção de que você teria que ser verdadeiro com o pai dela, não é verdade? Isto mesmo, não é? E aí a quinta virtude, ela vem com o nome de bondade. Porque nós vamos, sim, ser convidados a transmitir os princípios e os valores da família, porém, observando a possibilidade de cada um. Então, como é importante nós podermos fazer esta transmissão, observando a possibilidade de cada um. Outro dia, eu tenho uma netinha de 3 aninhos. E ela estava num lugar comigo público,
e sentou do nosso lado uma senhora muito gorda. E ela virou para a senhora e falou assim, você é gorda? A senhora ficou meio desconcertada, mas respondeu, sim, eu sou gorda. Bom, você deve mais ou menos imaginar como eu me senti, não, Inês? A irmãzinha dela que estava do lado, de 6 anos, disse para ela, Carolina, a gente não pode falar para a tia que ela é gorda. E aí parece que piorou ainda mais, porque aí foi reforçando o negócio. Aí eu pedi desculpa para a senhora, ela deu risada, falou que não, elas são uma gracinha, criança é assim mesmo. E aí, depois que nós nos afastamos dela, eu tive que conversar com as duas, mas diferentemente de uma com a outra. A mais velhinha, de 6 para 7 anos, ela já tem estes conceitos, na verdade não tem esses conceitos, tem esses preconceitos, não é? Em relação a pessoas que não estão dentro dos padrões normais que estão aí, né, na nossa sociedade, às vezes sendo até valorizados, não é? Quando deveriam ser valorizados estes valores que nós estamos falando aqui, não se é gordo ou magro, alto ou baixo, branco ou preto, enfim. Mas ela já tem estes conceitos e preconceitos, e eu disse para ela, amor, numa situação como essa que nós vivemos, é melhor a gente ficar quietinho, não falar nada, porque às vezes a gente complica mais a situação. Então eu fui transmitir um valor de acordo com aquilo que ela compreendesse. A menorzinha, eu simplesmente abracei e não falei nada, porque ela não tem percepção, ela não fez maldade, ela simplesmente falou alto uma constatação. Eu disse para ela, amorzinho, quando a gente não conhece uma pessoa, a gente, quando se aproxima dessa pessoa, faz um elogio para ela. Nossa, você é bonita. Nossa, o seu cabelo é bonito. Ah, que roupa bonita você está usando. E aí, depois que a gente fica amigo da pessoa, a gente vai conversar sobre outras coisas. Então, isso é bondade, não é? Claro que nós não estamos falando de uma situação de maldade das minhas netinhas. Mas nós temos que ser bons no sentido de observar a possibilidade de cada um fazer. Se fosse um adolescente de 15 ou 16 anos, penso que precisaria ser até sofrer uma consequência se tivesse feito uma atitude de agressividade em relação a uma outra pessoa. Então, de acordo com o que a pessoa possa entender, nós vamos observar a possibilidade dela e transmitir aquilo que nós queremos. Isso é importante, viu, Inês? Nos nossos grupos de Educaê. Às vezes, chega uma família que não conhece o nosso programa e a gente quer vomitar o programa rapidamente e quer que ela tome algumas atitudes e faça umas mudanças de comportamento que ela ainda não está pronta para fazer, porque ela acabou de conhecer o programa. Então, nós temos que ser bons com essas pessoas, estabelecer a bondade, de transmitir, sim, o que nós acreditamos, mas observando o momento em que aquela pessoa está vivendo. Tendo empatia, né, Luiz? E agora a gente vai falar no último princípio, que fecha a nossa live de hoje, e é pena que o tempo está passando, que é sobre fraternidade, né? É esse a nossa virtude, o relacionamento fraterno? Esta virtude, a fraternidade. Porque o amor, lá vou eu de novo dizer que o amor é exigente. O amor exigente, ele diz assim, no primeiro princípio ético, relacionar-se com respeito às pessoas. Agora, no sexto, ele vem dizer relacionar-se com respeito e fraternidade. Ou seja, só respeito é pouco. Eu preciso respeitar, mas eu preciso também ser fraterno. E o que é ser fraterno se não é nada mais do que ser irmão, do que tratar o outro com irmandade, com bondade. Você usou a palavra empatia, eu gosto muito dessa palavra, Inês. Tratar o outro com empatia, não é? Colocando-se no lugar dele,
nos momentos em que ele está passando uma situação difícil, ser fraterno em relação às dores do outro, ser fraterno em relação a possíveis cooperações que nós precisamos realizar em relação ao outro. Então, fraternidade também é uma virtude que nós precisamos desenvolver. Olha só o que o amor exigente está nos pedindo esta noite apenas. Depois nós vamos fazer uma live dos 6 últimos princípios éticos, Inês? Com certeza, a gente vai fazer, claro. E a gente tem 12 princípios e só vai falar de metade deles? Não pode, de jeito nenhum. Vamos dar só metade de valor ao tesouro todo que o amor exigente nos oferece? De jeito nenhum, a gente vai marcar outro, com certeza. Vai ficar capenga, né? Capenga você sabe o que é, né? Capenga é assim, meio assim. Meio sem... e tem outra coisa, né? A gente sempre deixa um gostinho de quero mais para as próximas, né? Para que a pessoa tenha a curiosidade de vir conhecer. A gente dá 50% do valor e deixa, olha, vem que os outros 50% são mais brilhosos ainda, vem conhecer na próxima vez que você estiver aqui. Luiz Fernando, foi ótimo. Aliás, normalmente nós dizemos isso quando termina as nossas reuniões. Olha, o segredo para o sucesso está na próxima, volte. Olha, então eu vou dizer, olha, você vai ouvir aqui os 6 primeiros princípios éticos que desenvolvem 6 virtudes, que é o respeito, o sigilo, a fidelidade, a obediência, a bondade e a fraternidade. Olha que riqueza! E eu vou dar uma palhinha para você dos outros 6 que você vai ouvir em breve. Solidariedade, doação, coragem, espiritualidade, honestidade e paz. É só uma palhinha, que nós vamos, uma hora destas, desenvolver com vocês os 6 últimos princípios éticos do amor exigente. Um programa que funciona, que dá certo. Viva o amor exigente! Vocês estão vendo, todo mundo que está na live agora, quanto de riqueza ainda tem a ser descoberto dentro desse baúzinho que é o amor exigente, né? Quanto de valor a gente ainda tem para trazer para as nossas vidas. Luiz, olha, a gente está terminando esse nosso momento e eu queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que está aqui nessa live, porque você falou de valores e que são valores muito simples de serem praticados. Então, o que você sugere para que todo mundo aqui incorpore isso e pratique isso no dia a dia? Eu sugiro coragem, que também é uma virtude. Coragem não é a gente não ter medo. Coragem é a força que nós encontramos para enfrentar o medo. Nós fomos fundados por Padre Haroldo Ram, que tinha um lema lindo, medo de nada, só amor. Então, tenha coragem de desenvolver virtudes para que você possa ser lembrado para sempre. Não depois que você morrer, porque aí também não sei como é que vai ser, né? Mas que você seja lembrado em todos os lugares que você está, que você convive, por todas as pessoas que lhe amam. Desenvolva estas virtudes com coragem, com alegria. É isso. Queria deixar também a palavra gratidão, que para mim é sinônimo de espiritualidade, a todos os voluntários de Maceió, a todos os meus amigos aí de Maceió. Continuem fazendo esse trabalho lindo, que vai poder ajudar muitas pessoas, porque estas lives estão sendo gravadas e poderão ser utilizadas pelas pessoas que forem preparar encontros de Educaê daqui para frente. Então, esse também é um dos objetivos dessa live. Então, gratidão. Gratidão por vocês, pelo apoio que vocês me deram. Pedir desculpas para a Cris aí, que tentou falar comigo esses dias para me dar as dicas da live, mas eu estava assoberbado. Aqui na Federação de Amor Exigente, nós trabalhamos um pouquinho de bombeiro, sempre aparece um foco de incêndio para a gente apagar, e então aí eu não consegui realmente falar
por telefone com ela, mas a Henriette me apoiou, você me apoiou. Ela sou eu, viu? Ela sou eu. Ela sou eu. E aí, Fernanda, a gente também queria agradecer muito a tua presença aqui. A gente quer muito agradecer o apoio que a federação está dando a esse projeto, que foi uma ideia para chegar mais perto, não só de quem já conhecia, como também levar essa mensagem para o máximo de pessoas que, porventura, estiverem prontas a recebê-la. Muito obrigada, Fernando. Foi muito bom estar aqui com você. Todo mundo viu quantos tesouros a gente tem dentro dos 12 princípios básicos que a gente tem conhecido e agora tendo contato com os 6 dos 12 princípios éticos. Então, a partir da próxima semana, a gente vai começar novamente com os estudos dos básicos e nós vamos trazer o Fernando de novo para falar dos próximos 6 princípios éticos. Vai ser muito bom. Fernando falou também dia 17 agora de outubro, não é isso? Que vai ter também uma webinar que é só ir no site da federação, é .org.br, isso mesmo. que as informações vão estar lá. Também está tendo um curso de formação de voluntários, né? Também informações todo mundo consegue no site do Amor Exigente, amorexigente.org.br, tá? Muito obrigada, Fernando. Obrigada de todo o coração pela tua presença e obrigada pelo teu apoio a esse movimento aqui. Que o Amor Exigente consiga chegar a mais corações e a transformar mais vidas, tornar as pessoas melhores cidadãos, com certeza. Um grande Que bom, abraço, gratidão. beijo. Eu vou encerrar agradecendo a presença de todo mundo. Essa live vai estar gravada no nosso IGTV. Quem quiser pode ir assistir novamente. Quem chegou tarde pode ir lá ver o início. E quem acha que essas palavras aqui podem fazer alguma mudança na vida de alguém, pode enviar essa live também. E eu espero que todo mundo tenha gostado muito. Muito obrigada. Boa noite e até a próxima semana, quarta-feira, às 21 horas, nós vamos estar de volta com outro segredinho do amor exigente para fazer diferença na sua vida e na vida de toda a sua família. Tá joia? Tchau, tchau, Luiz. Tchau, tchau, gente. Foi um prazer enorme. Boa noite. Uhum.